Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre forças, né? Introdução a um estudo sobre forças. Bom, então a gente saiu da área da cinemática, onde a gente trabalha movimentos, né? Os movimentos por si, sem se preocupar com as causas, e a gente está entrando numa outra área que se chama dinâmica, que é quando a gente estuda os movimentos, mas sim se preocupando com as causas deles. E que causa é essa? A gente vai ver logo em seguida. Mas antes de iniciar o nosso estudo sobre dinâmica propriamente dita e sobre força, a gente vai estudar um pouquinho sobre vetores. Bom, o que são os vetores, né? Vocês já ouviram falar sobre vetores? Tô com dúvida, professora, é um monte de flecha aí que eu tô vendo aqui um monte de flecha e não sei nada. Bom, antes mesmo da gente trabalhar vetores, eu vou definir com vocês duas coisinhas, tá? Então, antes disso, eu vou definir com vocês, né, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar é quando ela só precisa do seu número, o valor dela na física, e a gente define ela como grandeza escalar propriamente dita. Normal, tá? Então, por exemplo, hora, né? O tempo, a hora. Quando a gente fala, que horas são? Então, o tempo é medido como? Medido em horas, minutos, segundos. Mas quando eu falar para vocês, agora são exatamente 8 horas e 55 minutos. Bom, então eu não preciso dizer que esse meu relógio está indo no sentido horário, porque eu sei que logo depois vai ser 8h56, 8h57 e assim por diante. Agora, se eu preciso de uma outra informação para saber o total, que nem está aqui, né, na nossa grandeza vetorial, então eu chamo ela de grandeza vetorial, tá? Então, por exemplo, velocidade. Eu vou falar que um carro está a 10 metros por segundo. Só sei o valor. Mas não sei para onde ele está indo, se ele está vindo, se ele está voltando, da onde que ele está vindo, da onde que ele está voltando. Então eu preciso do nosso referencial, a gente já falou sobre isso, mas eu preciso também dizer, ele está a 10 metros por segundo no sentido horário, no sentido horizontal, desculpa, horário, fiquei com o tempo na cabeça, me desculpa. No sentido horizontal, na direção horizontal, no sentido para a direita ou para a esquerda, ou na direção vertical, para cima ou para baixo. Então é assim que a gente define a grandeza vetorial, tá? Eu me trabalhei um pouquinho porque eu não quero dar muito spoiler sobre o que é vetor, né? Então vamos lá, agora dando a nossa definição de vetor. E eu vou só me diminuir aqui um pouquinho para a gente trabalhar. Agora sim, tá ótimo, vocês conseguem ler? Bom, então, o que é uma grandeza escalar, né? É uma grandeza que possui um valor numérico, um número, e uma unidade de medida para representar essa grandeza. Esse valor numérico, ele é um número, que é uma intensidade. Por exemplo, a hora eu falei ali 8 horas, né? Mas, enfim, ele é chamado de módulo porque ele não precisa de direção nem sentido, tá? Ou magnitude ou intensidade, tá? Então essa é a nossa definição de grandeza escalar. Agora, a grandeza vetorial, né? Que a gente às vezes necessita, ela é representada por digamos assim, tem uma representação matemática a mais que a gente diz que é o vetor. E aí esse valor numérico, ele não vem sozinho, mas ele precisa de um valor numérico também, como eu dei o exemplo do 10 metros por segundo, tá? Então, eu tenho esse valor numérico, né, que é o nosso módulo, intensidade ou magnitude, mas eu preciso, para a definição de vetor, eu também preciso de uma direção, que é o eixo onde vai ocorrer o fenômeno, então horizontal ou vertical, e eu preciso de um sentido, que é para onde a minha flecha está apontando. Vocês estão vendo aqui, de longe, vocês estão vendo aqui que essa flecha está apontada para mim, né? Então, o sentido aqui nesse caso, para vocês que estão vendo, vai ficar para a direita, né? Acho que fica para a direita. Eu sou meio ruim aí no nosso direita e esquerda na câmera. Bom, então tem um sentido, que é para onde a flecha está apontando.
O tamanho do meu vetor é o módulo, a intensidade, então vai ter um número que vai representar esse tamanho desse vetor. E a direção é onde a minha reta está apoiada, então horizontal, vertical, ainda pode ser diagonal também, tá bom? E aí, as grandezas vetoriais são representadas da seguinte forma que a gente tem aqui. A gente tem a V, então é a velocidade, com uma flechinha em cima, porque essa flechinha representa a velocidade, que é uma grandeza vetorial. A força tá ali, com a flechinha em cima, grandeza vetorial. D, distância, grandeza vetorial, tá bom? Então, todas as grandezas vetoriais, de agora em diante, a gente precisa desenhar com essa flechinha em cima, para dizer que ela também tem direção e sentido, tá bom? Vamos lá. Então, a gente pode comparar esses vetores. Os vetores, eles podem ser igual, ele pode ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, para ser igual, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso, o vetor AB é igual, tá bom? Os vetores podem ser apenas opostos. O que isso quer dizer? Que ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido é contrário. Observem o vetor C, ele está apontando para o outro lado, ele está apontando para a esquerda, né? Então, ele é oposto ao vetor AB. Mas ele tem o mesmo tamanho, então ele tem o mesmo módulo, e ele está apoiado na mesma reta horizontal, então, mesma direção. Bem, e aí a gente pode passar para a nossa soma vetorial, tá? Como é que a gente soma agora essas grandezas vetoriais ou vetores por si só, né? A gente encontra, a partir disso, um vetor resultante, e esse vetor resultante é para onde, depois quando a gente trabalhar a força fica mais nítido, tá? Para onde, por exemplo, a força total, a geral, está apontando. O vetor resultante seria como se todos os vetores envolvidos nessa soma possam ser substituídos por um só. Então, eu posso tirar tudo e substituir só por aquilo que eu chamo de vetor resultante, tá bem? Só que existem algumas regrinhas para essa soma. Então, se eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, que é o caso aqui do nosso quadrinho da esquerda, o primeiro de lá, então a gente soma. Põe aqui, eu vou vir aqui com o mouse para ajudar vocês. Eu tenho esse vetor e esse vetor. Então, se eu coloco esse daqui para somar com esse, eu tenho que colocar o final do primeiro com o início do segundo. Para representar graficamente, fica assim, tá? Então, nesse caso, que vai ficar aqui assim, desculpa. Eu tenho a soma total que vai do início do primeiro até o final do segundo. Cabecinha com bundinha, a gente junta e soma. Ah, professora, e os valores? Então, basta somar. Se esse aqui vale 8 e esse 4, 8 mais 4, esse de baixo vai valer 12. Beleza? Sempre o vermelho é o nosso resultante. Ah, e agora eu tô somando vetores opostos. Então, eu tenho esse grandão aqui em cima e esse daqui que está oposto a ele, para o lado contrário. Mas vejam que eles não têm o mesmo módulo, um é menor que o outro. Então, imaginem que esse daqui agora vale 12 e esse vale 4. Então, a gente diminui 8, 12 menos 4, 8, que vai dar o valor do nosso resultante. E para onde o resultante vai apontar? Sempre para o lado da flecha que está maior, tá? Então, a maior aqui, nesse caso aqui em cima, ela está apontando para a direita. Então, o vetor resultante também vai apontar para a direita. Beleza? Sei que é um pouquinho complicado, um monte de regrinhas, então vocês voltem o vídeo, vejam de novo, voltem o vídeo, vejam de novo até pegar, tá? E aí, um outro caso que a gente utiliza muito na física também são os vetores ortogonais, ou seja, que eu tenho 90 graus aqui entre eles, olha. Então, tem uma direção horizontal e uma direção vertical. E aí, o vetor resultante, mesma coisa, a gente desenha do início do primeiro ao final do segundo. E aí, vai ficar isso daqui, né? Essa flecha vermelha aqui. Isso daqui, se vocês olharem assim mais de fora, é um triângulo retângulo. Então, para calcular o vetor resultante aqui, nesse caso, a gente faz Pitágoras. Esse vetor resultante ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. E aí, a gente encontra o valor desse vetor resultante também. Beleza? Existem também mais outros que é para ângulo qualquer, não 90 graus, que nem a gente tem aqui.
Só que esse a gente não vai utilizar muito, não no caso das nossas aulas, então eu não vou trabalhar com vocês. Mas vocês podem pesquisar aí para vetores quaisquer, para ângulos quaisquer, a gente tem também, a gente utiliza a lei dos cossenos lá da matemática, tá? Bem, vamos voltar para cá então agora, deixa eu me aumentar, voltar para conversar com vocês, pronto. Bem, então a partir dessa definição, pensem aí, anotem em algum lugar, 5 exemplos onde a gente utiliza vetor no nosso cotidiano. Bem, eu gosto sempre muito de colocar a física nas nossas aulas, tudo isso, para a gente colocar aplicação mesmo sobre isso, tá? Então, aonde os vetores são aplicados? Pensem, anotem, e aí a gente já vai passar para o nosso próximo assunto, tá? Eu dei algumas dicas ali atrás, hein? Qualquer coisa volta e já vem algumas dicas onde é que a gente utiliza vetor. Deixa eu passar aqui. Bom, então agora... Eu já dei spoiler para vocês no começo da aula, né? Tudo bem. O que causa um movimento, né? Então, o nosso estudo agora tá voltado para buscar essas causas dos movimentos, beleza? E aí, existem vários físicos, vários cientistas, né, que estudaram as causas dos movimentos. O primeiro deles está aí, nosso Aristóteles. O segundo, Galileu Galilei. O terceiro, nosso grande Newton. Então, eles todos buscaram as causas dos movimentos, buscaram estudar, entender o porquê, como, quando acontecem os movimentos. E tudo começou com o nosso amigo Aristóteles, tá certo? Então, vamos ver o que ele dizia sobre o estudo dos movimentos. Deixa eu me diminuir de novo para a gente ver o que ele está querendo falar, né? Bom, vamos lá. Então, ele falava o seguinte... Defendo que cada um dos 4 elementos mundanos busca uns aos outros e se aglomeram, e que é preciso impedir que esta busca por elementos similares fosse interrompida, já que a mesma era tão natural quanto 2 ímãs se repelindo ou a chuva caindo das nuvens. Por exemplo, uma vez que a fumaça era basicamente composta por ar, ela subiria naturalmente para encontrar o ar do céu. Também defendo que os objetos e a matéria só poderiam se mover enquanto houvesse uma forma de energia forçando em uma determinada direção. Bom, então Aristóteles, resumindo, o que ele achava, o que ele pensava sobre isso? Ele pensava que todas as coisas eram feitas sobre os 4 elementos, né? Quais os 4 elementos? Terra, ar, fogo e água, tá? Então, a fumaça, por exemplo, por ser magitoriamente formada por ar, qual que seria a tendência natural da fumaça? Subir para o ar do céu. Uma pedra que tinha mais terra na composição dela, então ela iria bater contra a terra, né? O fogo, ele tá ali uma labareda, mas ele não sobe, então ele tem tanto composição de fogo quanto ele tem composição de ar. A água tem composição de água, mas tem de terra também, porque ela busca a terra, sai da nuvem e cai. Então, ele explicava mais ou menos assim. E explicava o movimento dos corpos, sugerindo que eu precisaria de uma energia, de uma força, de alguma coisa intrínseca àquele objeto. Imaginem aqui, eu vou tirar a caneta. E que enquanto eu tivesse força, enquanto eu tivesse energia nessa caneta, ela iria. Quando acabasse essa energia, quando acabasse essa força, ela não iria mais. Então, esgotava meu combustível e não iria mais. Era isso que ele pensava. Bom, será que ele tá certo? Será que ele não tá? O que vocês acham? Agora vamos ver, então, muitos anos depois, apareceu um outro cara que a gente já viu ali, que foi Galileu Galilei. E ele falou assim: em meu trabalho, demoto, que queria dizer sobre o movimento, discuto as causas dos supostos atributos do movimento. Como e por que o movimento natural é mais rápido no começo, enquanto o movimento violento é mais rápido no início. O argumento usado é que, no mesmo meio, todos os objetos caem à mesma velocidade. Em minha obra De Mécanique, da mecânica,
Proponho que em um plano horizontal sem atrito, eu tô sem óculos e tô quase beijando a tela aqui no computador, sem atrito, em um corpo conservaria o seu movimento indefinidamente. Acho que isto ainda irá ajudar um outro colega meu no futuro. Bom, resumindo, já que eu não tô conseguindo ler direito porque eu tô sem óculos. Resumindo, o que o Galileu falou? Falou que os corpos cairiam todos à mesma velocidade. E isso provaria e cairia por terra a teoria de Aristóteles. Porque Aristóteles disse que existiam movimentos naturais, e o movimento natural, por exemplo, de queda, ele é mais lento no início e aumenta no final. Ah, mas então se eu tivesse um corpo com mais terra, ele iria cair mais rápido. Mas não, uma pedra pequenininha e uma pedra maior, se eu largar ao mesmo tempo, ela vai cair ao mesmo. Se eu largar ao mesmo tempo, ela vai chegar ao chão ao mesmo tempo. E foi isso que Galileu tentou provar, por exemplo, em experimentos com planos inclinados, e ele chegou a essa conclusão. E aí, Galileu, chegando a essas conclusões, chegando a esses estudos, guardou seus estudos porque a igreja proibiu ele de divulgar, porque senão ele iria ser condenado à morte, né? Então ele ficou enclausurado, e aí no mesmo ano que ele morreu, coincidência ou não, nasceu o seu amigo do futuro, um colega do futuro, nasceu no mesmo ano que Galileu morreu, que é o nosso Newton, né? O nosso ilustre Newton aqui. E ele falou o seguinte: ora, vejam só, meus colegas contribuíram muito para o avanço da ciência. Porém, caros colegas, qualquer corpo que tenha tendência em manter o equilíbrio até que uma força atue sobre ele. Todos os corpos têm a tendência de manter o equilíbrio até que uma força atue sobre eles. E isso já basta para explicar todos os movimentos dos corpos. Então ele pegou tudo aquilo que Aristóteles estudou, Galileu estudou e outros também estudaram, teve acesso a essas informações porque ele era da corte da Inglaterra e ele conseguiu ter acesso a estudos, né, e avançar nesses estudos. E aí juntou tudo no que a gente conhece pelo Principia, né? Então, o famoso livro do Newton, né? Tá aqui a Filosofia Naturalis Principia Mathematica, né? A filosofia natural, princípios matemáticos da filosofia natural. E é uma obra de 3 volumes que foi publicada em 5 de julho de 1685, 1687, por volta de, tá? E aí, nesse livro, ele falou sobre, né, os movimentos e conseguiu juntar tudo isso e nos disse o que a gente considera a primeira lei de Newton, né, que todo corpo tem a tendência de se manter em equilíbrio até que uma força atue sobre ele. Mas se eu não tenho nenhuma força atuando sobre ele, então eu não tenho outra forma de movimento. Então, ou eu estou parado, ou eu estou em movimento retilíneo uniforme e com velocidade constante, tá? Então, foi isso que Newton chegou à conclusão. E aí, depois concluiu as outras leis também, que a gente vai ver depois, tá? Bom, então, era isso, gente. Deixa eu só me aumentar aqui para dar tchau para vocês. Pronto. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Falando sobre da onde surgiu os conceitos de força, como surgiram, né? Dos nossos pensadores, dos nossos físicos, dos nossos cientistas, que foram evoluindo o pensamento ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente sabe muito mais ainda sobre movimento. Einstein veio depois de Newton, conseguiu reformular algumas coisas, mas a ciência é construída assim. Então, a gente só constrói ciência quando a gente vê alguma coisa e pensa, mas será que é só isso? E aí a gente modifica, pensa, repensa, e aí a gente consegue repensar tudo o nosso universo ao nosso redor. E quem sabe vocês não viram famosos daqui a um pouco, né? Repensando e pensando em algumas coisas. Teorias, conspirações, não sei. Bem, então, se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, para as pessoas também terem mais acesso à ciência, para as pessoas também aprenderem mais sobre física. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber todas as novidades semanais, todas as aulas que a Prof está postando aqui para vocês, e ainda outras aulas, tá?
E também, se quiserem, me sigam lá no Instagram, @proftaifísica. Lá eu também posto daí diariamente conteúdos de variadas áreas da física, também desafios, questões, tudo isso eu posto lá no Instagram também, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!